Sejam todos muito bem-vindos à plataforma de conteúdo setor moveleiro. O nosso trabalho visa levar até você informações relevantes que vão te auxiliar na tomada de decisões. E isso é possível porque nós temos o apoio da Abimóvel, Colchões Castor, Eucatex, FGVTN, Têxtil J. Serrano, Capsberg, Maquilínia, Promob, Real e Saerlac. E hoje nós damos sequência a um tema de extrema relevância para o setor, que são dados consistentes que ajudam a gente a decidir, avaliar o cenário, fazer prognósticos e planejar. Para isso, então, eu vou introduzir nossa primeira convidada, para que, a partir daí, então, ela tome conta do nosso trabalho nessa reunião de hoje. Então, seja muito bem-vinda, Rosana Hessel. Olá, Carlos. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Rosana, eu sou gerente comercial da Eucatex pela indústria e pela Revenda. Um breve histórico profissional, eu trabalho na Eucatex há 22 anos, sempre interligada na área comercial, no primeiro momento à frente da Central Eucatex de Relacionamento, depois promovendo a parte de planejamento de demanda, gestão de carteira, interface com as fábricas, e em 2019 eu passei a assumir a gerência comercial juntamente com todo o time, né, fazendo aí um trabalho muito mais de linha de frente. Eu aproveito essa oportunidade, né, até porque alguns não me conhecem, para agradecer aí a todos os clientes, amigos, parceiros desse segmento que me receberam com extrema generosidade e me fazem entender um pouco da dinâmica do nosso mercado, que é tão desafiador. Bom, por falar de aprendizado, eu queria agradecer ao Carlos Bessa, aí, pela oportunidade, por ter aberto o setor moveleiro para a Eucatex expor um pouco do nosso estudo, né, e parabenizar pelo trabalho que a plataforma tem realizado para o nosso segmento. Hoje nós vamos dar, em específico, continuidade, né, a um trabalho, a uma pesquisa, um estudo, né, conduzido pelo Newton Guimarães, que é head da Fundação de Dados, e que vai tratar um pouquinho, a nossa intenção aqui é tratar um pouquinho sobre o processo de decisório de compra. O objetivo da Eucatex é, mais do que realizar a venda, é trazer um pouco de serviço, de informação, de compartilhamento do perfil do consumidor. A gente vai entrar numa fase bastante desafiadora do nosso mercado, e certamente esse tipo de informação vai ser útil para os nossos clientes, para os nossos parceiros. Então, é isso. Eu agradeço pela disponibilidade de você que está nos assistindo, pelo seu tempo, pelo seu prestígio, e espero que você possa fazer bom uso aí do nosso conteúdo. Obrigado, eu passo a palavra para a Andrea. Bom, Rosana, suas palavras são as minhas, né? Agradeço também ao Carlos pela oportunidade e nesse ciclo de trabalho que a gente vem fazendo, né, juntamente com o Newton. Ele é o head da Fundação de Dados, como a Rosana falou, é um parceiro da Eucatex, né, Newton? Nós temos feito esse trabalho de pesquisa durante alguns anos já, vamos aprendendo com esse trabalho, compartilhando as experiências de pesquisas que vão sendo elaboradas e aprimoradas, né, ano a ano. Nós fazemos 2 pesquisas anuais, e eu acredito que é muito importante, nesse momento, entender um pouco a jornada de compra de imóveis, omnicanalidade. Por quê? Porque isso vai trazer um pouco mais de visão de futuro, né? Todos nós estamos querendo encerrar esse ano de 2021 e olhar para 2022 com uma visão de estratégia mais sólida, né? Então, eu acredito que esse compartilhamento dessa pesquisa inédita, que a Eucatex está fazendo não só para os seus clientes, mas também para o mercado, eu acho que é super positiva, Carlos. Então, eu vou passar agora a palavra ao Newton. Newton, com você, agradeço aí a presença de todos. Obrigado, Andréia. Obrigado, Rosana. Obrigado, Carlos, pela oportunidade de compartilhar conhecimento tão valioso que, como você mesmo falou, Andréia, a cada semestre a gente renova. Bom, eu vou compartilhar a tela com vocês, então. Por favor, me digam se está tudo certo, se está compartilhando, se está direitinho. Vocês devem estar vendo a capa, não é? Correto. Perfeito. Então, vamos lá.
Como nós sempre fazemos, né? Nós primeiro damos um overview, utilizando dados do IBGE sobre a indústria e sobre o comércio, a fim de monitorar algumas tendências mercadológicas, tanto para a fabricação como para a comercialização de imóveis. Depois, nós vamos entrar na parte 2 da pesquisa exclusiva feita pela Fundação de Dados, em parceria com a Eucatex, né? Essa pesquisa, nós procuramos acompanhar a jornada de compra de imóveis de consumidores que reformaram os lares durante o período de isolamento social. Então, nossa programação de trabalho, né? Desempenho da indústria, desempenho do canal móveis, dados exclusivos sobre tipos de imóveis mais comprados, gastos com esses móveis, o tipo de loja mais utilizada, e vamos falar, encerrando essa parte, sobre omnicanalidade. Seguindo um pouquinho, consultando o IBGE, e aqui, quando a gente fala de indústria moveleira do IBGE, esses dados que eu vou apresentar agora dizem respeito a isso, B2C e B2B, né? Então, o IBGE coloca tudo numa mesma cesta, né? E considera a fabricação de imóveis tanto para outras indústrias de imóveis, né? Fabricação de peças, componentes, etc., como para o consumidor final. Então, o dado que nós vamos olhar a seguir, ele diz respeito a toda a produção de imóveis. O que nós fizemos aqui? Nós congelamos em março de 2020 e fomos trabalhando mês após mês, né, o desempenho do setor da indústria de imóvel, né? Então, caiu 24,3% em março, quando a gente teve aquela tragédia da primeira onda da pandemia, e o mundo mudou completamente em março de 2020. Aí tivemos uma outra queda em fevereiro, e aí começou uma recuperação. Nós fomos fazendo o agregado mês comparado com o mês anterior, mês comparado com o mês anterior, de maneira que tivéssemos um número de março a setembro de 2021, que é o último dado do IBGE a respeito da indústria moveleira. Então, relativamente à base de fevereiro de 2020, no mundo pré-pandemia, segundo o IBGE, produção física industrial de imóveis houve uma queda de 14,5%. Bom, vamos tirar esses 2 meses horrorosos aqui, né? O menos 24,3% e o menos 35%. E vamos considerar só esse agregado mês comparado com o mês anterior, de maio a setembro de 2021. Olha que bacana, ó, 73,8%. Tiramos as depressões de março e abril da produção física de imóveis. Bom, se nós tiramos a depressão, né, é justo tirarmos a ascensão, ou os 2 meses, né, em que houve um estouro de venda, recuperando essas 2 perdas. Foi quando o mundo começou a se adequar e se recuperar dos transtornos causados pela pandemia, principalmente das incertezas de março e abril. Foi maio e junho. Cresceu 39,7%, cresceu 31,7%, né? Então, no agregado de julho a setembro de 2021, houve uma queda de 5,6%. Digamos que aqui o mundo começou a tentar entrar na normalidade. Isso aqui, março e abril, são 2 anomalias, quedas assim, não há precedente histórico, né? Parece que caiu um meteoro. Se alguém chegar daqui 100 anos e olhar só os dados, sem saber nada da história da civilização, do que aconteceu, ele pode achar, bom, aqui caiu um meteoro ou teve uma guerra, né? Mas foi a pandemia, o reflexo da pandemia. Isso aqui é outra anomalia. Anomalias negativas, né? E anomalias positivas. Aqui nós estamos pegando quando o mundo começou a entrar nos eixos ou tentar se recuperar, apesar, a gente sabe de todos os problemas que a gente teve com a quebra da cadeia de fornecimento, né, as rupturas e as oscilações de preço, né? E, por fim, vamos olhar a produção de imóveis somente no ano, ou seja, comparativo com o mês anterior, janeiro com dezembro de 2020, fevereiro de 2021 com janeiro de 2021, março de 2021 com fevereiro de 2021, base dezembro de 2020, há uma queda acentuada de 21,2% na produção física industrial de imóveis, segundo a pesquisa industrial
mensal do IBGE. Bom, congelem isso, vamos olhar a indústria em geral, as mesmas métricas em relação ao pré-pandemia, a indústria toda, aqui está tudo, automóvel, móvel, materiais de construção, tudo que vocês podem imaginar está aqui, né? Aqui a sexta é a produção física industrial geral Brasil. Em relação ao pré-pandemia, uma queda de 3,3%, em relação aos 2 meses de queda, março e abril, crescimento de 30,4%, vamos tirar esses 2 crescimentos aqui, de maio e junho, crescimento de 10,3%, no ano, produção física industrial geral, uma queda de 6,4%, na base de dezembro de 2020. E aí aquilo, fevereiro comparado com janeiro, março comparado com fevereiro, até chegarmos em setembro comparado com agosto. Também mostra, então, uma produção física industrial geral negativa. Vamos simplificar tudo isso, né? Produção industrial pré-pandemia, móveis, queda de 14,5%, indústria geral, queda de 3,3%. A produção industrial pós-depressão, móveis, crescimento de 73,8%, a indústria em geral, crescimento de 30,4%. Vamos tirar aqueles 2 meses de recuperação que eu mostrei para vocês. Móveis, menos 5,6%, a indústria em geral, mais 10,3%. Vamos considerar somente o ano de 2021. Móveis, queda no agregado, mês comparado com o mês anterior, 21,2%, indústria, queda de 6,4%. A conclusão que nós chegamos é que a produção industrial, nesse ano, está puxando para baixo, a produção industrial de imóveis, nesse ano, está puxando para baixo a produção industrial geral Brasil, segundo o IBGE. Vamos agora olhar, então, essa comparação da indústria moveleira no decorrer desse ano, a partir de março de 2021, comparado com março de 2020. Por que escolhemos março de 2020? Porque foram aqueles meses que a gente viu na base que ocorreram, começou a queda na produção industrial. Nós vamos ver um fenômeno interessante. Aqui nós adicionamos um recorte que o IBGE faz, que é a produção física de bens de consumo duráveis, móveis. Esse recorte, esse azul mais claro, o IBGE separa somente aquilo que é B2C, né? Eu chamei de B2C, talvez não seja o termo mais adequado, mas é o móvel feito para consumo. E aqui, como eu disse para vocês lá no início da apresentação, é tudo. É um móvel feito para consumo, ou móvel, ou a peça feita para outra indústria de móvel, fazer um móvel para consumo. Então, aqui, esse é um recorte dessa produção física industrial de imóveis, que é global, aqui é só para o consumo final, consumidor final. Vejam o que aconteceu, né? A gente teve um pico, maio de 2021 comparado com maio de 2020, a produção física industrial de imóveis, e aqui a evolução do acumulado ano. Então, o que é aqui? São 5 primeiros meses de 2021 comparados com os 5 primeiros meses de 2020. 30,2%, né? Crescimento total de toda a produção de imóveis. Produção de imóveis para consumo, 37%, legal. Aqui a realidade começou a bater na nossa porta. Por quê? Porque nesse ano nós começamos a nos comparar com uma base, com uma bolha, né, de 2020, quando a gente teve o estouro de consumo de materiais de construção, móveis, eletrodomésticos, eletrônicos e demais produtos para o lar. Todos nós sabemos, nós já estamos cansados de saber isso, que as pessoas ficaram em casa, não podiam adquirir serviços fora de casa, tiveram que ressignificar seus lares, desenvolver uma série de atividades que outrora elas não desenvolviam dentro de seus lares, e aí elas adaptaram, elas melhoraram o lar para essa nova realidade. E aí a gente já tem esse fenômeno, que eu acho que era o fenômeno esperado, não é? Que mês após mês a gente percebe que a evolução do acumulado ano, ela vai também decrescendo, não é? Aqui já são os 9 primeiros meses de 2021, todo o agregado da produção dos 9 primeiros meses de 2021, comparados com os 9 primeiros meses de
2020. De maneira que a gente tem ainda um dado positivo, já foi 30,2% o pico, hoje a produção global de imóveis 6,4%, e o móveis para consumo, que já bateu 37%, né, em maio, né, comparando os primeiros 5 meses de 2021 com os primeiros 5 meses de 2020, agora, né, setembro, está em 8,5%. Bom, isso nos leva, então, à seguinte informação. Para fechar, vamos pegar todo o histórico, desde 2015 a 2020. No agregado, a produção física industrial de imóveis, ela experimenta no agregado de 2015, 16, 17, 18, 19 e 20, uma queda de 23%, e por hora, no acumulado do parcial ano, um crescimento de 6,4%. É muito provável que esse ano feche positivo e que a gente recupere um pouquinho dessa perda, principalmente na crise de 2015 e 2016, depois houve uma recuperação. Quando a gente olha só os móveis para o consumidor final, no agregado também, 2015 e 2020, né, de novo, né, 2015 e 2016 foram anos trágicos para a produção física de imóveis, seja global como para consumidor. Então, houve uma queda total de 23,9%, e por hora uma recuperação, como nós vimos, até setembro de 8,5%. Nós vimos móveis. Vamos ver agora, por fim, o comércio, antes de entrar nos dados exclusivos da pesquisa. Isso é PMC, Pesquisa Mensal do Comércio, também do IBGE. Nós aqui pegamos o acumulado ano, setembro de 2021, comparado com o acumulado ano, setembro de 2020. O IBGE aqui está nos dizendo que o canal móveis e eletrodomésticos, né? O IBGE monitora 10 áreas de atividades comerciais, esse é o termo usado pelo IBGE. Uma dessas áreas de atividades comerciais é móveis e eletrodomésticos. E aqui é o agregado da venda de móveis e eletrodomésticos. Vejam, em termos reais, que basicamente, fundamentalmente, é um canal similar à Magazine, como os canais que a gente já conhece tão bem, como Magazine Luiza, Ponto, Loja 100, e etc. Não é? Então, houve uma queda real de 0,9%, quando a gente coloca a inflação, há um crescimento de 10,4%. Então, vejam, segundo o IBGE, no comparativo dos primeiros 9 meses de 2021, acumulado desses 9 meses de 2021, com os primeiros 9 meses de 2020, há uma queda real desse canal de vendas de 0,9%. Porém, quando a gente coloca a inflação do segmento, há um crescimento de 10,4%. Vamos adiante, né? Agora vamos quebrar só móvel. Nós vimos o canal. Aqui nós estamos vendo os acumulados ano de móveis dentro do canal móveis e eletrodomésticos. Então, veja, começamos também em março, que é o comparativo do primeiro trimestre de 2021 com o primeiro trimestre de 2020. Vejam que interessante, que legal, né, o que foi acontecendo, né? O mercado bateu um pico, também como a gente viu a mesma situação da indústria, né? Comparativo acumulado ano maio de 2021, comparativo acumulado ano maio de 2020. Batemos um pico de vendas reais, que é o volume de vendas, de 21,9%, e nominal, quando a gente coloca a inflação, 26,3% de crescimento. E, obviamente, aqui a gente já começa a experimentar as quedas nas vendas no comparativo acumulado ano. Por hora, né, se a gente comparar os primeiros 9 meses, o acumulado ano de venda dos primeiros 9 meses de 2021 com os primeiros 9 meses de 2020, a gente tem um crescimento em volume de vendas de 4,6% e um crescimento nominal de 12,8%. A gente experimenta um fenômeno que já era esperado, não é? A gente sabe que quanto mais a base de 2020 cresce por causa do boom de vendas ou da bolha de consumo de imóveis e materiais de construção, os desempenhos de 2021 vão caindo. É o que está acontecendo mês a mês. Esperamos que ainda
haja fôlego para o canal Magazine, a venda de imóvel dentro do canal Magazine feche positiva. No entanto, o que a gente tem é um processo contínuo de queda de vendas no comparativo com o mesmo período do ano anterior. Quando a gente faz esse recorte por região, né, lembrem-se, né, nós vimos os dados Brasil. Os dados Brasil, segundo o IBGE, dizem respeito aos resultados do agregado da venda física e digital. Então, você tem um crescimento de 4,6%, volume de vendas, nominal de 12,8%. A gente vê que o melhor resultado nesse acumulado ocorre em Minas Gerais, 30,4% e real, e nominal 49,8%, o resultado mais tímido, já apresentando uma queda, inclusive, é Distrito Federal. Aqui é única e exclusivamente o recorte móvel dentro do canal Magazine por UF. E Distrito Federal, um crescimento de 3,7%. Bom, vamos fazer o mesmo exercício, consolidar esse canal, não é? De novo, né? Vocês viram que a indústria, as quedas da indústria, a produção industrial em 2015 e 2016, não poderia ser diferente. Comércio, queda em 2015, queda em 2016. E aí o comércio veio timidamente tentando se recuperar até o boom de vendas em 2020, que foi um crescimento real, né? E aqui, de novo, venda de imóvel dentro do canal Magazine, 11,9% sobre 5,8% de 2019, 6,8% nominal sobre 8,4% de 2019, e por hora, aquele dado parcial, que é o acumulado ano até setembro de 2021, com o acumulado ano até setembro de 2020, crescimento por hora de 4,6% e 12,8% nominal, que, como nós vimos no slide anterior, com tendência com viés de queda. Uma das questões, entre tantas, né, que a gente pode analisar, é a recuperação do setor de serviços. Nós sabemos que o setor de serviços, até então, ele estava dormente, ou durante a maior parte da pandemia, as pessoas com a impossibilidade de saírem de seus lares, elas investiram em seus lares. No entanto, a gente vive a transição do fique em casa para o saia de casa. Basta ligar a televisão, basta acessar a internet para nós percebermos a agressividade, por exemplo, do setor turístico. E agora é o momento, é o consumo de vingança. Eu investi tanto na minha casa, durante esse período que eu fiquei dentro da minha casa, agora, se eu tenho condição financeira para isso, eu vou direcionar os meus recursos financeiros para sair de casa, né? Então, esse consumo de vingança, ele é desesperado, ele é natural que ele aconteça, mas isso significa que há uma disputa pelo bolso do consumidor, que uma fatia que outrora era destinada para materiais de construção, móveis, eletrodomésticos, por exemplo, provavelmente está sendo direcionada para alimentação fora do lar, atividades esportivas, culturais, viagem, hospedagem, etc, etc, etc. Com isso, esse setor, que é a pesquisa mensal de serviços, PMS do IBGE, nós fizemos aqui, de novo, aquele comparativo sempre com o mês anterior, já experimenta um crescimento de 19,9% durante o ano, sempre no agregado com o mês anterior, né? A base zero é dezembro de 2020, janeiro comparado com dezembro, fevereiro comparado com janeiro, março comparado com fevereiro e assim por diante, um crescimento nominal de 19,9% e um crescimento real de 17,2%. Vejam, vocês lembram lá os dados da indústria, vocês lembram principalmente os dados da indústria no comparativo com o mês anterior, a gente viu os dados, por exemplo, do comércio com uma tendência de queda, né? Aqui a gente vê uma tendência de alta. Obviamente que esse setor de serviço, esse setor de serviços prestados às famílias, ele está crescendo, isso é esperado, vai crescer nesse final de ano, a gente tem as férias de final de ano, carnaval, a epidemia no Brasil está sob controle, não é? Então, porém, né, nós sempre devemos considerar o seguinte, ele
é muito abastecido, crescido, esse crescimento é muito abastecido por um consumidor de maior poder aquisitivo, né? Que é a classe AB1, que é um consumidor que passou incólume, passou pela crise da pandemia ou pelos desarranjos causados pela pandemia muito melhor do que um consumidor de menor poder aquisitivo. Esse consumidor de menor poder aquisitivo, ele movimentou o segmento de materiais de construção e imóveis, sim, muito, mas muito devido ao auxílio emergencial. Porém, por outro lado, a reabertura do setor de serviços significa que está sendo gerado um emprego de menor qualificação, também menor remuneração, que vai empregar esse consumidor de menor poder aquisitivo. Então, a gente tem um círculo, que é um círculo virtuoso, mas a gente tem um período que é um vácuo que fica durante essa retomada, esse consumo de vingança, que provavelmente vai atingir, já está atingindo, a venda de materiais de construção e imóveis. Bom, com isso, nós fechamos a análise da indústria, fechamos a análise do comércio, não é? E antes da apresentação, eu, Carlos, Rosana, Andréia, nós estávamos brincando, não é? Com uma fábula, né? Uma historinha de um pensador, muitos devem conhecer, o Nassim Nicholas Taleb, que criou o conceito de antifragilidade, criou o conceito do cisne negro, não é? E, resumidamente, ele contava a história do peru, né? Que o peru é levado para casa da pessoa e ele é colocado num lugar extremamente seguro, ele é bem cuidado, ele é bem alimentado, ele é bem abrigado. No decorrer dos dias, os dias vão passando, o peru chega tem a consciência, né? Chega à conclusão que a vida é maravilhosa e que tudo sempre vai dar certo, porque, afinal de contas, faz meses, né, que está tudo dando muito certo, ele está sendo muito bem alimentado, ele está sendo muito bem cuidado, ele está sendo muito bem abrigado. Então, puxa vida, né, isso vai continuar para sempre, até que chega a véspera de Natal. Então, o Nassim Nicholas Taleb, ele usa essa historinha, essa fábula, justamente para dizer que nós temos uma tendência cognitiva, psicológica, de nos acostumarmos muito às coisas positivas e achar que elas sempre serão positivas e não nos prepararmos para quando as coisas mudarem, né? Então, acho que os próximos meses de 2022, né, eles serão desafiadores, porém eles serão mais fáceis para as empresas que já tinham consciência de que a gente teria um refluxo de todo aquele momento favorável que nós vivemos em 2020 e primeiro semestre de 2021. E provavelmente nós passaremos 2022 num ano de ajustes, buscar alternativas, criar novas possibilidades de venda, porque provavelmente nós teremos um ano mais difícil para a venda de materiais de construção, móveis e eletrodomésticos. Enfim, chegou o Natal. Bom, vamos para a pesquisa 1/2021, e aí são os dados exclusivos da pesquisa que nós fazemos com consumidores que reformaram. Então, nós analisamos indústria, nós analisamos comércio, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o consumidor de materiais de construção durante o isolamento social, um período, inclusive, que o mercado estava aquecido. Rapidamente, eu vou passar pela amostra, foram 1.021 entrevistas, todas essas pessoas tinham que ter feito obra residencial, e não era obra pequena, era reforma residencial, e esse era o filtro da pesquisa, não é? Predominantemente entre maio de 2020 e abril de 2021. Nós dividimos a amostra em classe A, B e C. Quem respondeu à pesquisa, isso é bom, né? Mais mulheres, e quando se trata do lar, materiais de construção, imóveis, as mulheres, elas não só são decisoras, como têm a última palavra. Então, elas responderam essa pesquisa para a gente, 63,2% mulheres, 36,8% homens, uma faixa etária de 37 anos de idade, a faixa etária média, e um nível de participação muito bom, né? De todas as pessoas entrevistadas, 71,1% participaram ativamente e foram as decisoras da compra
de materiais de construção e demais produtos para casa. 28,9% foram pessoas que apoiaram a principal decisora. Então, em algum nível, né, ou 100% ou 50%, essa pessoa participou de todo o processo de compra durante a obra residencial. As pessoas fundamentalmente reformaram seus lares, 47,7% disseram que aproveitaram para decorar o lar, fazer a decoração do lar, então não é só comprar móvel, é comprar muita coisa, né? Itens decorativos, 33,3% ampliaram o cômodo e 18,5% construíram. A metragem média dessa amostra, 72,8 metros quadrados, e os cômodos que foram reformados foram, em média, 3 cômodos. Então, você pega banheiro, lavabo, quarto, salas, copa e cozinha, principalmente foram os ambientes mais reformados. E aqui sim, né, passado a definição do perfil da amostra entrevistada, né, nós chegamos efetivamente na pesquisa 2, feita em parceria com a Eucatex, desculpa, a pesquisa 1 2021, parte 2. Nós temos uma parte 3 e no final a gente vai, um teaser, né, cenas dos próximos capítulos para apresentação programada para fevereiro de 2022. Então, nesse momento, só retomando um pouquinho da parte 1, né, o total de consumidores, os 1.021 consumidores que reformaram seus lares, 64,8% compraram móveis novos, né? Destaque para a classe A, olha aqui, aqui vocês vão ver sempre recortes, aqui é só entrevistado da classe A, só da classe B, só da classe C, aqui é só entrevistado do Sudeste, só do Sul, aqui são só os jovens, aqui são os jovens uma faixa intermediária, aqui são as pessoas mais maduras, né? Então, a gente faz esses recortes para ver tendências, incidências nesses recortes. Quando a gente fala que o total da amostra, né, 64,8% compararam móveis, nós também podemos falar que o total da amostra de classe A, esse número sobe para 74,1%, ou seja, a classe A comprou mais móveis durante a reforma residencial. A mesma lógica aqui, consumidores do Sudeste compraram mais móveis proporcionalmente, né, do que das outras regiões, e a faixa intermediária, que a gente caracterizou aqui como uma faixa etária entre 31, 39 e 40 anos de idade, né, compraram móveis, 69,9% compraram móveis. Bom, vamos conversar só com esse público aqui. Nós estamos tirando agora da pesquisa esses 35,2%. Né? Todos reformaram, todos fizeram obra, mas 64,8% compraram móveis. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos filtrar esses 64,8% e vamos começar a estudá-los. Esse é um número muito bom, porque, como nós dissemos para vocês, nós fazemos várias ondas dessa pesquisa. Então, essa aqui é a pesquisa 1 de 2019. A pesquisa foi feita em maio de 2019. 56% haviam comprado móveis. Aí nós fizemos uma pesquisa em maio de 2020, no início da pandemia. 50,6% tinham comprado móveis, né? E agora nós fizemos essa pesquisa em maio de 2021, subiu para 64,8%. Eu acho que aqui nós captamos essa tendência, por quê? Porque eram pessoas que tinham comprado móveis predominantemente de maio de 2020 a abril de 2021. A pesquisa foi feita em maio de 2021. Então, nós captamos aqui o boom de vendas, porque foi muito acima, foi significativamente acima do ano anterior e muito acima da pesquisa feita 2 anos atrás. De qualquer maneira, essa é uma informação. A outra informação, que é um mantra nosso, nesses trabalhos com a Eucatex, é uma recomendação contínua nossa, né, nesses trabalhos feitos com a Eucatex, que tanto a indústria como o comércio, eles devem buscar maneiras de se aproximar dessa indústria da reforma e construção residencial, porque é sintomático. As pessoas, quando fazem uma obra residencial, em algum nível, elas vão comprar móveis, né? Então, nós recomendamos a aproximação entre fabricantes de móveis e varejo de materiais de construção, principalmente os home centers.
que pode trazer ganhos para ambos, tanto para os fabricantes de móveis como para os home centers, porque o home center é muito usado e tem uma estrutura para vender móveis. Por outro lado... Até para complementando, né, essa mensagem que a gente quer passar, a importância não só de olhar para esse segmento da reforma, né, para entender como o cliente pode se aproximar do seu canal e do seu consumidor de uma forma mais efetiva, mas também a questão de como ele se comunica com esse mercado da reforma, né? Eu acho que hoje a gente tem uma vasta gama de oportunidades de falar para esse consumidor, de olhar para esse canal, né? E hoje o moveleiro ele fica muito focado na sua comunicação mais restritiva aos modelos de canais que hoje a gente tem. Então, acho que aqui vem uma grande mensagem aí, que a gente viu que foi mudando e aumentando nesse período da pandemia em relação à indústria da reforma, né? Então, essa mensagem aí é uma das mais importantes para a gente passar para os nossos clientes, né? E para quem está escutando esse trabalho. Concordo, e isso vai ao encontro justamente dessa mesma recomendação, mesmo slide, né? Por exemplo, eu não gostaria de me aproximar dos home centers, eu quero achar um caminho, uma alternativa minha. Por exemplo, eu já vendo móveis, né? Como é que eu, sei lá, um store in store, colocar uma loja dentro do home center, não sei se é legal, né? Então, uma recomendação com base nesse mesmo dado, né? Sobre uma outra perspectiva, um outro olhar, né? O fabricante ou o comércio de móveis, seja um magazine, seja uma loja especializada, criar mecanismos para se aproximar do consumidor que está reformando, melhorando, construindo sua residência. Isso pode trazer maiores ganhos para ambos. Ou seja, no limite, né, 2 pontos, 2 perspectivas para se aproveitar, para utilizar da melhor maneira possível essa informação. Não, eu vou me aproximar dos home centers. Legal, eu vou estar ali porque as pessoas estão comprando materiais de construção para as obras, para as reformas residenciais, eu quero estar no home center, eu vou conversar com a Leroy Merlin e vou fazer um trabalho em parceria com eles. Legal, esse é um caminho legítimo, bacana, acreditamos que o resultado vai ser positivo para ambos. Caminho 2, puxa, eu quero fazer esse caminho, eu quero trilhar esse caminho por conta própria, não é? Então, hoje, a gente tem maneiras de identificar isso, quem está reformando, existem uma série de outras alternativas, e tentar se comunicar com esse público, seja uma indústria, seja um fabricante, uma indústria, seja um outro tipo de comércio que não um home center, como, por exemplo, o magazine. Não, eu vou dar a volta e vou conversar com o público da reforma residencial. Então, são alternativas, de qualquer maneira, e podem ter outras alternativas que eu não tenha conseguido, que nós não tenhamos conseguido ver, né? Mas, novamente, a gente recomenda essa aproximação. Bom, nós vamos dar sequência agora aos dados da apresentação 2, vamos avançar um pouquinho, né? A gente sabe que os ambientes mais contemplados com móveis, tanto nessa pesquisa de 2021 do isolamento social, como na pesquisa de 2020, quando a gente não captou ainda o boom de consumo do isolamento social, independentemente da situação, boom de vendas ou vendas dentro de um processo mais previsível, normal, né? Os ambientes que foram mais contemplados com móveis em ordem foram os mesmos. Cozinha, sala de estar, quarto do casal, banheiro e lavabo, sala de jantar. Então, isso parece que é um padrão, né? Quando as pessoas estão reformando, quando elas estão construindo, parece que esses ambientes são os mais contemplados com móveis, elas aproveitam mais esse momento para comprar móveis, com destaque a cozinha, que eu acho que é um ambiente que mais se destaca. A ideia agora, nos próximos slides, é mergulhar um pouquinho nesses ambientes, né? Então, o que nós fizemos? Aí, tá bom, né? Você reformou, fez obra residencial, você comprou móvel para cozinha, não foi? Sim, foi. Que móvel que você comprou para cozinha, não é? Então, o móvel mais comprado para cozinha, segundo os entrevistados, foram armários prontos, seguidos de armários sob medida. E aí depois veio mesa, cadeira e outros móveis, fruteira e outros tipos de móveis, né? Então, a gente percebe que
nesses recortes que a gente vai fazendo, na verdade, nesses filtros, né? Ah, fez obra, reforma residencial. Ah, comprou móvel. Ah, comprou móvel para cozinha. Ah, que móvel para cozinha você comprou? Destaque para armários prontos. E aí a gente desceu mais um nível. Ah, legal, né? Você comprou móveis para cozinha, quanto você gastou nisso, não é? E aqui nós estamos trazendo a média de gasto, até para quantificar a nossa recomendação no início dessa apresentação, do quanto é importante a indústria da reforma e construção para o setor moveleiro, né? Ah, eu gastei R$ 3.449,30. E aí a gente tem os recortes por classe A. Gastou 7.917, a classe C gastou 2.847. Então, a gente percebe, e aqui os recortes pelas 4 regiões que nós fizemos a pesquisa, quem gastou um pouquinho mais foi o Sul, média de 3.601,10. Mas a gente vê que os maiores gaps realmente se dão na classe social. Lembrem, aqui a gente segue aquela lógica que eu falei para vocês lá no início. É só recorte por classe A, só por classe B, só por classe C. Recorte só Sudeste, só Sul. Então, a gente vê, puxa, classe A, quando está reformando, e compra móvel para cozinha, ela gasta, em média, R$ 7.917,20. Até R$ 1.000, que seria o gasto mínimo, né? A gente considera um gasto muito pequeno, só uma faixa de 18,9%. Né? Provavelmente muito mais puxada pela classe C. Ô, Newton, Bom, eu queria aqui oi. só fazer um complemento, né? Pois não. Entendendo que esse número de até R$ 1.000, 18,9%, né? Vamos arredondar para quase 20%, né? Dessa amostragem, gastou até R$ 1.000. Então, como é importante o moveleiro entender que quando ele amplia o mix de produto dele e dá um pouco mais de agregação de valor à linha de produtos, ele consegue subir numa fatia de classe B ou classe C, né? Com um pouco mais de valor agregado, e aí ele vai rentabilizar melhor o produto dele, né? Então, a gente vê muitas empresas muito focadas em produtos de primeiro preço, mas é importante também buscar ampliar esse mix de produto para um produto de um pouco mais de a percepção de agregação de valor, porque pela própria pesquisa aí, a gente vê que tem aí quase que 26,2% da classe B também comprando, né, dentro dessa amostragem, um produto melhor, um produto com uma qualidade e percepção de valor superior ao da classe C. Então, eu acho que fica aqui a mensagem também, para não se limitarem só àquele mix de produto básico e melhorar o número de modelos aí com um pouco mais de agregação de valor. Perfeito. E o que eu acho interessante é que você, olhando esses dados, nós vamos avançar para os outros 4 principais ambientes, a mesma lógica de raciocínio, né? Você tem um gap, uma distância significativa, a classe A, lá em cima, né? E a classe B e a classe C, eu acho interessante que a diferença não é tão grande assim, né? Talvez esse público da classe B, principalmente esse público da classe B, que é o grande contingente de consumidores, né? Da classe média, né? Eles podem ser estimulados a gastar mais e aí pode ter uma chance de crescimento. Que eu fico imaginando, teoricamente, né, que esse número poderia ficar mais no meio termo entre os 7.900, arredondando, e os 2.800. Só que esse número está muito mais para cá do que para cá. Talvez aqui haja justamente, André, essa oportunidade que você mencionou. Que tipo de imóvel eu vou desenvolver para a classe B para melhorar o ticket médio, para melhorar a compra, né, para agregar valor e, com isso, ter maior valor financeiro envolvido nessa transação, nessa compra de imóvel. Correto. Vamos seguir adiante, né? Lembrem-se, né, a sala de estar foi o segundo ambiente mais contemplado imóveis por esse público, né? E aí o sofá domina, 64,2%, mas seguido pelo painel e TV. Painel para TV são os dois que têm mais destaque, né? De novo, a gente tem essa relação, a classe A puxa para cima, a classe B se distancia um pouquinho mais da classe C aqui, né? Mas eu acho que vale a recomendação. A classe B está mais próxima da classe C do que da classe A. E por região, né? Eu acho que a informação mais importante é por classe social. Né? Por região é mais uma
uma informação a mais. De qualquer maneira, a gente tem de novo o Sudeste respondendo pela maior média, né, 3.138, sobre as outras regiões, e até R$1.000, um pouquinho acima lá da cozinha, 20,6%. Mas também é um número alto, né? Comprou alguma coisinha, que eu não sei qual, né, para a sala, que ele considerou móvel, que ele falou, gastei só até R$1.000. Tá bom, gastou alguma coisa. Bom, vamos para o terceiro ambiente, né, quarto do casal. Eu acho que aqui tem uma informação mais estratégica, né? Quando a gente investigou esse público, né, guarda-roupa, cama ou cama box, cômoda. Então, o que a gente percebe é que os móveis avulsos, eles superam o dormitório completo. Compra-se mais móvel avulso, né? E aqui é o quarto do casal, que é o segundo ambiente que mais ganhou móveis. E aqui a classe A sobe lá para cima, né? Você tem um dado que eu não mostrei nos outros, mas estava lá, né, que é a participação, né? E esse é um dado percentual interessante, né? Que é a participação no gasto médio total. Classe A participa com 58,5%, classe B com 25,5% e a classe C com 16%. Então, você vê que aqui a gente tem essa percentualização, a classe B mais próxima da classe C do que da classe A. Então, o gasto da classe A subiu muito aqui. E se distanciou ainda mais do gasto da classe B e da classe C, e como a gente tem visto, né, o Sudeste sempre um pouquinho mais. Mas, de novo, eu insisto, a informação acho que mais importante, na qual deve se mergulhar e deve se embasar qualquer decisão estratégica, mais na divisão por classe social, sem dúvida. Uma classe A, proporcionalmente, gastando muito mais, você tem uma classe B gastando muito mais próximo à classe C do que da classe A. Eu acho que tem uma oportunidade clara aí, como trabalhar a classe B. E aí, esse ambiente, né, o gasto até R$1.000 cai, né, ficou só em 14,3%. Arredondando, vocês lembram, cozinha 19%, a sala de estar passando um pouquinho de 20%, e aqui caiu para 14%. Aqui eu queria só fazer um comentário, que eu acho que esse índice de 14%, até R$1.000, o que a gente percebe, né, o guarda-roupa é um produto realmente de agregação de valor, não é uma peça pequena, né, ela tem uma robustez dentro da predominância de importância do quarto, né? Então, realmente, eu acho que as pessoas, quando vão investir nessa categoria, elas vão realmente comprar algo que traga longevidade, olhar bem a questão de qualidade. Eu acho que é por isso até que até R$1.000 realmente esse fator de porcentagem foi reduzido em relação aos outros itens, né? As pessoas vão pagar mais, um pouco mais, porque querem ter um produto com mais qualidade e durabilidade, né? Isso a gente já sabe de pesquisas anteriores, né, Nilton? Ok, sim. E eu acho que isso é uma característica, e essa é uma informação que deve ser relevada até em termos estratégicos, não é? Puxa vida, se aí no quarto, né, ele está disposto a pagar mais, como é que eu vou melhorar um pouquinho o meu produto? Talvez aproximar mais a classe B da classe A, né, já que existe uma predisposição psicológica, comportamental de investir um pouquinho mais nesse ambiente. Né? Então, isso é um dado que deve ser contemplado. Aqui, o banheiro e lavabo, não é? Os armários se destacam. E aí tem uma provocação, né? Armário com espelho, né? O que vai ser oferecido de diferente para esse consumidor? Né? A gente viu na apresentação dos dados da indústria, do comércio, que as coisas mudaram. Chegou o Natal do Peru, né? Então, na conta do boom de vendas que nós tivemos de materiais de construção imóvel, está começando a ser paga, né? Eu realmente, é uma percepção pessoal e dos nossos estudos, eu não acredito que quando você tem uma bolha de consumo, você tem duas alternativas. Essa bolha explode e é terra arrasada, né? Como na crise de 2008, a crise do Nasdaq na virada do século, a quebra da Bolsa em 2029, né? E aí essa terra arrasada parece que não vai ocorrer agora. Nós estamos tendo a bolha ela está desinchando, ela está desinflando, o que dá tempo da gente pensar nas alternativas
para o final desse ano e principalmente para 2022, que eu acho que é o ano de ajustes, né? Em 2023 a gente volta para uma nova realidade política, social, sanitária e econômica. De qualquer maneira, né? E a ideia é ir gerando insights, inputs, né? E esse é o nosso papel. Banheiro, lavabo, foi o quarto ambiente que ganhou móveis, legal, mas é aquilo, armário com espelho, outros tipos de móveis, 17,8, né? Como gerar diferenciação aqui? Né? E a gente vê que o gasto da classe A, de novo, se descola, né? A classe B volta a ficar mais próxima da classe C. E o gasto até R$1.000 aqui, e é sintomático, isso explode, né? Porque não tem muita opção, é aquilo, comprei um móvel, mas foi um armarinho com espelho, ou foi sei lá, um gabinetezinho aqui, não é? Então, vejam, é o quarto ambiente, quando se reforma, e provavelmente há uma possibilidade de expandir nesse ambiente novos tipos de imóveis que possibilitem ao consumidor investir um pouquinho mais nesse ambiente. A gente viu que, disparadamente, no final a gente vai ter uma matrizinha para comparar mais fácil, não só slide, tudo isso, mas 35% compraram móveis até R$1.000. Ô, Newton, Então, aqui eu queria oi. até colocar que a gente tem visto, assim, esse é um segmento de oportunidade, né? Primeiro porque a gente tem visto como a loja de material de construção tem melhorado a jornada de compra, e quando ela trabalha o revestimento, né, usado no mercado da reforma, obviamente, azulejo, piso, ela já está entregando um ponto de venda que valoriza bastante o mobiliário, né? Então, a gente viu isso em vários home centers, né, como uma proposta de melhorar a experiência de compra do consumidor, né? E esse é um segmento que a gente vê bastante oportunidade de crescimento, porque as pessoas estão olhando para dentro dos seus banheiros, né? Muitas vezes, a necessidade do marceneiro de trazer um produto sob medida, e a gente sabe que às vezes é um empecilho mesmo você ter um produto pronto, mas eu acho que o Brasil despontou para entender e visualizar melhor como há esse crescimento desse mercado de mobiliário para banheiros. Eu acho que é uma oportunidade, a gente vê os clientes focados nesse segmento, né? E eu acho que ele está entre os 4 principais, né? Então, não dá para deixar de olhar para eles. Obviamente, o ticket médio é um pouco menor, mas eu acho que aí mostra que as pessoas estão preocupadas em adquirir também mobiliário para esse setor da casa, né? Eu acho super positivo investir nesse setor de banheiros. E a gente vê, inclusive, que o banheiro, lá no início, no perfil da amostra, essa é uma informação interessante que pode ser trabalhada, né? O banheiro foi o ambiente mais reformado. Então, ele tem muita importância em todo esse processo. Porém, quando a gente mergulha, né? Reformou o banheiro, comprou móvel para banheiro, né? A gente vê que cai bastante, né? Se ele é tão reformado, mas até R$1.000, 35%. Então, tem um olhar para esse ambiente que ele pode ser melhor aproveitado pela indústria de imóveis, né? Quando você pega lá o perfil da amostra, você vai ver que o banheiro é um dos ambientes mais reformados pelos consumidores durante a obra residencial. É o quarto que ganha móveis, porém é aquele que tem a maior incidência até R$1.000, né? Ou seja, tem uma oportunidade grande de crescer nesse ambiente, seja com marceneiros ou móvel pronto. E, por fim, quinto ambiente, tipo de móvel comprado para sala de jantar, mesa 92,7%, cadeiras 85,3% e buffet 19%. Seguindo um pouquinho, né, a gente vê de novo a classe A, e aqui é interessante, a classe B aqui já está se descolando um pouquinho mais da classe C, pelo menos nesse ambiente alto da classe A, móvel, para esse ambiente aqui, que é a sala de jantar. Classe B, um gasto de 4.169, a classe C, 2.429, até R$1.000, 22%. Bom, vamos consolidar tudo isso, né? Aqui você tem a cozinha, um gasto médio de 3.449,
até R$ 1.000, 18,9, que você tem a sala de estar, gasto médio de 2.889,40, aí é tudo ABC, até R$ 1.000, 20,6%. Dormitório, né, um gasto médio geral, 3.359,10, 14,3. O banheiro, um gasto médio que cai para 296, até R$ 1.000, 35,1. E a sala de jantar, um gasto médio de 3.550 e até R$ 1.000, 22,1%. Bom, eu acho que a questão aqui da nossa amiga, né, é trazer algumas reflexões, né, e até algumas coisas que a gente já abordou durante a apresentação dos slides, né. Os 5 principais ambientes contemplados com móveis permanecem nas rondas anuais das pesquisas. Para o público da reforma residencial, como gerar valor aos móveis desses ambientes, aumentando o gasto médio. Então, essa nossa personagem, ela sempre traz algum dilema, algum ponto de interrogação para que nós possamos responder. E esse é aquilo que eu coloquei, né, Newton? Repensar o mix, né? E trazer um pouco de produtos de mais percepção de valor agregado para o portfólio do cliente. Eu acho que esse demonstra que o que a gente está trazendo como número demonstra essa necessidade de agregação de valor em algum momento dentro das linhas de produtos dos clientes, né? Acho que essa é a mensagem aí, está concretizada aí no que a gente está trazendo em termos de números, né? Perfeito. Fechando essa etapa, né? Nós mergulhamos muito para dentro, né? Nós mergulhamos na casa das pessoas, na verdade, né? Então, você reformou, você comprou móvel para esse ambiente, qual foi o móvel que você comprou, quanto que você gastou mobiliando todo o ambiente. Agora nós vamos olhar para fora, né? Aonde você comprou esses móveis? Magazine, em primeiro lugar, e lojas especializadas em móveis. Em segundo, e móveis feitos sob medidas por marceneiros em terceiro. De qualquer maneira, móveis feitos sob medidas por marceneiros, ele cresceu em relação à pesquisa anterior, e os 2 canais que se mantêm assim como canais mais importantes, pelo menos nesse perfil de público, são os magazines e as lojas especializadas de móveis. Ô, Newton, é bom colocar aqui que a gente vê esse ranking do e-commerce crescendo ano a ano, né? Dentro dessa pesquisa que a gente tem feito aí já há alguns anos, e a compra pela internet, ela vem se tornando cada vez mais relevante aí, se a gente somar e-commerce especializado com e-commerce diversos, né? A soma deles é bem representativa, né? Do ponto de vista de canal, ranqueando ali com os 2 primeiros canais de compras utilizados, né? Sim. Vamos quebrar um pouquinho, né? Não só os e-commerces, o digital, como os 2 principais canais, né? Magazine, a loja especializada em móveis. Né? Você tem perfis predominantes, né? Magazine, no total, nós vimos, é o principal canal de compras. Só que há uma maior preferência pelo consumidor da classe C, não é? Da classe C, 43,7%, somente consumidores da classe C utilizaram os magazines. Quando você olha a classe A, cai para 33,5%. Lojas especializadas em móveis, inverte um pouquinho, né? Quando a gente considera só a classe A, vai para 41,7%. O marceneiro, é interessante isso, ele vai se distribuindo de uma maneira mais democrática. Um pouquinho mais a classe A, mas veja, é interessante, a classe B, 22,1%, a classe C até um pouquinho mais, né, que a classe B, 24,7%, mostrando que há já uma acessibilidade ao serviço de marcenaria pelo consumidor da classe C. E aí a gente percebe um boom aqui, quando a gente fala de lojas de móveis planejados, é fundamentalmente o canal que mais se destaca na classe A. Quando a gente pega só os entrevistados da classe A, né, 35,4% compraram móveis em lojas de móveis planejados. Classe B cai para 20,6%, classe C cai para 15,3%. E os e-commerces, né? Vamos olhar primeiro o e-commerce especializado em móveis, um pouquinho mais A e B, né? Incidência só nos consumidores dessa classe, e o não especializado
imóveis, né, que é um pouquinho a classe B, vai para 22,3%. E, por fim, o canal que remete ao início da apresentação, o Home Center, né, quando a gente só recorta a classe A, né, 23,7% dos consumidores compraram algum móvel no Home Center, né? Vejam, nós não estamos dizendo que ele só comprou no Home Center, porque ele pode ter combinado canais. Isso aqui é índice médio, tá? A classe A comprou em 2 tipos de canais. A classe B em 1,7 tipo e a classe C em 1,7 tipo, né? Mas os Home Centers, eles têm uma ascendência maior sobre a classe A. E a classe B e C, ela vem muito próxima. Nilton, eu acho que aqui tem uma mensagem importante, né? Eu acho que a gente tem uma visão de canal, o cliente deve ter uma visão de canal um pouco mais ampla, né? Muitas vezes, obviamente, a loja física sempre predominou como importância e relevância de canal de compra de imóveis, mas eu acredito que o cliente, nesse momento, ele tenha que fazer uso de uma estratégia de ampliação de canal, né? Então, a gente sabe que tem clientes que se focaram bastante na internet, reduziram a sua participação na loja física. Por outro lado, temos clientes aí ainda muito pautados na concentração da venda da loja física, deixando a oportunidade de ampliação da venda nos outros canais, né? Então, acho que quanto mais pulverizada a venda e menos centralizada só num canal, eu acho que ele tem um risco menor no seu negócio, né? Então, a gente está mostrando através desses números para ele pensar um pouco mais fora da caixa. Às vezes, nas pesquisas que a gente faz com clientes, o pessoal fala, Home Center não é o canal para o meu produto. Será que não é mesmo? Será que entender um pouquinho loja de material de construção? Será que olhar um pouquinho melhor para o e-commerce especializado faz sentido para o meu negócio? Eu acredito que faça. E descentralize um pouco essa realidade que muitas vezes o cliente tem de olhar só para a loja física, né? Eu acho que a mensagem também é essa, Nilton. Perfeito, a gente percebe que, pelo menos nesse perfil da amostra, isso é interessante, né? A classe A, ela comprou em 2 tipos de canais, né? A classe B e C, 1,7. Então, você pode ter consumidor que comprou em 3, que comprou em 1, e a gente pegou a média. De qualquer maneira, quanto maior a capacidade de pulverizar e de estar presente nesses canais, maior a chance de vender para esse público que acaba combinando-os, né? Eu acho que um dado interessante, né, e algumas reflexões que eu gostaria de colocar, é transcender um pouquinho essa questão, né? Nós trabalhamos muito com segmentos de materiais de construção, fazemos muitas pesquisas em materiais de construção e também móveis, né? Em materiais de construção, e essa reflexão que a nossa amiga traz, né? Ele possui 2 perfis distintos de consumidores, que é o perfil das reformas, ampliações, construções, versus reparos, manutenções e melhorias contínuas. Será que o segmento moveleiro também pode começar a pensar em 2 perfis distintos de consumo de móveis, né? Um consumidor que compra móveis quando reformando, ampliando, construindo, que é esse público que nós estamos analisando aqui, versus um outro perfil, quando ele está decorando, mobiliando, expandindo ou substituindo móveis, né? Essa é uma pergunta que eu acho que pode ser respondida, né? E ela é uma pergunta extremamente estratégica, né? Porque uma maior efetividade, né, do trabalho comercial e de marketing passa por entender e distinguir esses canais, né? Eu vou me comunicar com um público que está reformando, ampliando e construindo para vender móveis. Por outro lado, eu tenho que me comunicar de outra maneira, talvez em outros meios, com um público que está decorando, mobiliando, expandindo, trocando móveis. Talvez sejam motivações diferentes, né? E essas motivações elas devem ser entendidas para que isso se traduza em campanhas, em campanhas de marketing, né, e até processos comerciais distintos, logo mais efetivos. Eu então, acho, Nilton, complementando aí a sua observação, acho que essa é uma reflexão importante para os clientes, Sim. né? A comunicação, para quem reforma, ela está muito distante.
né? Eu acho que toda a estratégia, não só de imagem do produto, de comunicação, de uso em mídias sociais, de vídeo, que vídeo é um recurso de mídia que fala muito com o público da reforma, né? A gente vê que poucas são as empresas que olham o vídeo como uma ferramenta estratégica para conversar com esse tipo de público. Então, acho que tem todo sentido a gente repensar um pouco o perfil, né? Olhando a pesquisa e repensar a comunicação para como que o moveleiro pode chegar mais próximo desse cliente e usar os recursos que hoje são muito comuns no canal de material de construção, né? É a linguagem do vídeo, né? Você sabe bem. E o trabalho mesmo de captação de oportunidades dentro desse segmento. Seguindo um pouquinho, e agora fechando, e o tema é omnicanalidade, como prometido, o terceiro item principal dessa apresentação, né, dos dados do consumidor. E aí nós fizemos o recorte só por e-commerce, pelo comércio eletrônico, seja o e-commerce, o marketplace, o comércio eletrônico especializado ou não. Nós pegamos essas pessoas e perguntamos para elas, tá, mas diga uma coisa, né? Antes de comprar um móvel pela internet, de dar o clique final, você precisou ir para uma loja física, um showroom, visualizar, tocar, sentir, checar ou manusear o móvel? E 58,6% disseram que sim, eu precisei ir. Né? Eu precisei do apoio da loja física para comprar o móvel através da internet. E aí nós fomos quebrando isso, né? Por classe social. No recorte por classe social, a classe A é proporcionalmente aquela que mais precisou de apoio da loja física. Então, entre os e-consumidores da classe A e consumidores de imóveis da classe A, 66,8% precisaram do apoio da loja física. A que menos precisou foi a classe C. Vamos avançar por região, né? Por alguma razão, na região centro-oeste, né, 82,9% dos e-consumidores de imóveis nos disseram que precisaram do apoio da loja física. Quem mais precisou foi o consumidor da região centro-oeste, quem menos precisou foi o consumidor do nordeste. E, por fim, eu acho esse dado fantástico, né? Nos recortes por faixas etárias, jovens, né? Faixa etária, jovens, é proporcionalmente aquela que mais precisou do apoio da loja física, não é? Então, você tem aí, entre os jovens de 23 a 30 anos, 70,1% disseram que precisaram do apoio da loja física para comprar móveis. Numa faixa intermediária e numa faixa dos maduros ficou em linha, não é? Então, são algumas reflexões que a gente tem que fazer. A gente fala, poxa, o jovem está comprando muito pela internet, tá? A gente sabe disso, isso é um dado, não precisa pesquisar para saber isso. Ele compra mais do que os maduros. Eu acho que o salto que a gente dá aqui é que, mesmo ele comprando móveis pela internet, ele também é aquele que está mais precisando do apoio da loja física. Então, a questão que se coloca, acho que, puxa vida, o consumidor, para comprar móveis, jovem, ele está precisando mais da loja física. Então, a loja física, ela ganha relevância com a ascendência dos meios digitais e com a venda pelo e-commerce. Por quê? Newton, até complementando esse slide anterior que você mostrou, a gente sabe que esse consumidor mais jovem, ele não pode errar. Não pode errar. E a gente vê muito problemas de erro na compra do móvel, para quem não tem tanta experiência, ou quem está adquirindo pela primeira vez um imóvel, né? Então, esse público mais jovem, ele tem questões ligadas a entendimento de dimensionamento do mobiliário, né? Assertividade no modelo, para que ele não tenha frustrações aí de comprar um móvel que não cabe na casa dele, né? E a questão do mobiliário que tenha mais de uma função de uso, porque até 75 metros, a gente vê que o jovem está muito pautado aí em apartamentos menores, mais compactos. Uhum. Então, também existe uma relação direta aí entre esse público e o que ele vai buscar de forma assertiva na hora de comprar, ou a própria experiência de jornada de compra na loja física. Eu acho que é por isso que esse público está com esse recorte aí de faixa etária tão alto em relação às demais. E o que significa que esses e-consumidores
que precisam visualizar, tocar, sentir, checar ou manusear o móvel antes do clique, né, eles devem ser considerados e provavelmente estão sendo considerados pelos players ou peer players que anteriormente só tinham uma operação digital e cada vez mais expandem seus negócios com web shops, lojas físicas, etc. Talvez essa seja uma percepção que já tenha se expandido pelo mercado, ou seja, tudo bem, o digital cresce, legal, nós vamos vender móveis cada vez mais pela internet, sim, mas o que não significa que a loja física ela deva ser deixada de lado, muito pelo contrário, ela passa por um processo de valorização e adequação tecnológica para acompanhar esse e-consumidor de imóveis. E a gente viu, né, Newton, uma Madeira, uma Mobile, né, abrindo unidades em pontos mais centrais, enfim, justamente para criar essa sinergia entre a omnicanalidade do canal físico e digital, né? Então, isso é uma tendência mesmo. E a gente vê aí pela evolução da pesquisa durante 3 anos, né, que a tendência ela vem forte aí do ponto de vista de dados de pesquisa, né? Em 2019, o campo da pesquisa de 2019 foi em maio de 2019. Dos e-consumidores imóveis, 50,2% precisaram do apoio da loja física. Em 2020, campo, em maio de 2020, 50,3% dos consumidores precisaram do apoio da loja física. E agora, nesse campo que a gente percebeu, né, e que houve uma ascendência de compra pela internet, aumentou simultaneamente a importância da loja física, já que a gente saiu de 50,2%, 50,3% para 50,6%. Isso pode, sim, demonstrar uma tendência de valorização da loja física, mesmo mediante a ascendência do comércio eletrônico para comercialização de imóveis. Bom, e aí a nossa amiga traz essa reflexão que a gente já abordou durante a apresentação dos slides, né? Que, diferentemente do antigo senso comum, a ascendência do digital aumentou ainda mais as responsabilidades e importância das lojas físicas. Se sim, de que maneira o mundo físico deve evoluir para acompanhar as transformações digitais? Eu acho que essa é a pergunta que a gente traz para fechar essa parte 2. O Newton, e essa pergunta é chave, né? Porque eu acho que sim, ela é fundamental. Com certeza, a jornada de compra do consumidor, ela tem que ser pautada muito na experiência, né? Numa experiência positiva. O consumidor brasileiro ele está muito mais antenado, pesquisa muito mais. Eu acho que o trabalho da loja física tem que ser muito, muito direcionado a entregar uma experiência melhor, né? Valorizar mais a categoria móvel dentro do universo da casa, porque a gente viu como as pessoas, nesse período da pandemia, colocaram esse segmento de uma forma muito priorizada, e agora, nessa visão aí do ano que vem, do que vem em termos de consumo, já entendendo que na pesquisa nós apresentamos o crescimento dos serviços, esse momento é crucial para que o varejo reforce essa relevância de entregar para os nossos consumidores uma experiência positiva, né? Então, um showroom ambientado, uma boa comunicação, informações bem visíveis do que é aquele produto que está sendo vendido, um mix de diversificação no design do produto, né? Não ter sempre o mesmo produto, as mesmas cores, fazer uso de uma comunicação de estilos, né? Que hoje as pessoas compram móveis porque se identificam com determinados estilos de decoração. Então, eu acho que aí no canal de Magazine a gente tem um grande trabalho, uma grande oportunidade, desde que se invista bem na jornada de compra, nessa experiência da loja, né? Do PDV. Eu acho que esse é uma mensagem importante aí para a gente passar, trazendo esses dados aí da pesquisa. Ok. Bom, com isso nós encerramos a parte 2. Na parte 3, já agendada para o mês de fevereiro, nós vamos atualizar os dados da indústria moveleira, vamos atualizar os dados do canal Magazine, o desempenho segundo o IBGE. Provavelmente a gente vai ter uma visão muito melhor
do que aconteceu nesse final de ano, e vamos avançar para dados exclusivos sobre perfis do consumidor por tipo de canal, principais atributos para a escolha do canal de compra de imóveis, índice de satisfação do consumidor por canal de compra, ou seja, se ele ficou satisfeito com a compra que ele fez no Magazine, se ele ficou satisfeito com a compra que ele fez com a loja especializada em imóvel, ou com o marceneiro, ou com o próprio home center. E, por fim, a gente fecha todo esse processo com uma avaliação da satisfação em relação à entrega e montagem dos móveis. E aí eu já posso antecipar para vocês que é um dado preocupante. Tá bom? Então, até a próxima apresentação, nos vemos em fevereiro. Quero agradecer ao Catex, a Andréia, quero agradecer ao setor moveleiro, ao Carlos, e agradecer a todos que acompanharam essa apresentação. Muito obrigado. Gente, nós tivemos a oportunidade aí de ter acesso a mais um MBA disponibilizado pelo Catex para nós, no que tange a quantidade de informações e a relevância destas, né? Então, quero agradecer ao Newton Guimarães, da Fundação de Dados, à Eucatex, aos nossos apoiadores, que são a Bimóvel, Castor, Colchões Castor, a FGVTN, a Têxtil J. Serrano, a Capsberg, a Maquiline, a Promob, a Real e a Sarlac, pela diferença que esse projeto está fazendo em poder disponibilizar essas informações e ferramentas para o setor. Muito obrigado. Muito obrigada, Carlos. Obrigada, Newton, Rosana. Obrigada a todos. Obrigado. Até o nosso próximo evento, então. Né? Até fevereiro. Até fevereiro. E a semana que vem tem mais aqui nesse mesmo local e nesse mesmo horário. Eu espero você.